Espartas. Esparta e Atenas foram durante um longo período as duas polis mais influentes da Grécia Antiga. Elas tinham características muito distintas entre si. Esparta foi a maior potência militar do mundo helênico, por muito tempo, sendo conhecida pela bravura de seus guerreiros. Esse espírito militar também influenciava o sistema político da polis, formado por uma oligarquia, na qual apenas um pequeno grupo de indivíduos tinha poder político. Atenas, por sua vez, foi o berço da democracia e passou por grandes transformações sociais e políticas ao longo do tempo. Foi em razão dessas transformações que Atenas acabou se tornando uma das bases das sociedades modernas, já que foi lá que surgiu pela primeira vez um regime político baseado na participação de todos os cidadãos, o chamado regime democrático. Bom, agora falando mesmo dos Espartas. Os Espartas foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C. Ficava no Peloponeso, uma península montanhosa com grande quantidade de pântanos. A cidade se originou pela união de 4 aldeias vizinhas. No século seguinte, os espartanos já haviam expandido seus domínios e controlavam um terço de todo o Peloponeso. Quando os dórios conquistaram essa região, eles tomaram as terras e as dividiram em lotes, distribuídos entre si. Muitos dos dominados preferiram fugir para fora dos Balcãs. Os que permaneceram foram dominados. A sociedade espartana. Os dórios implantaram um sistema social que dividia a população em 6 grandes grupos: os esparciatas, ou você também pode chamar de espartanos, os ilotas e periecos. Os esparciatas pertenciam à elite da sociedade. Eram formados pelos conquistadores dórios e seus descendentes e representavam apenas 10% da população da cidade. Consideravam-se superiores em relação aos demais habitantes e detinham grandes privilégios. Apenas os esparciatas com mais de 30 anos podiam participar da vida política de Esparta. E, além disso, o poder concentrava-se nas mãos de um pequeno grupo, uma oligarquia. Por isso, dizia-se que o governo de Esparta era oligárquico. Era proibido aos esparciatas realizarem qualquer tipo de trabalho manual. Assim, eles viviam na renda de suas terras. As mulheres dos esparciatas tinham mais direito do que as de muitas sociedades antigas. Como os homens passavam boa parte da vida engajados em atividade militar, elas tinham participação importante em reuniões políticas da cidade, bem como na organização das finanças da família. Além disso, realizavam treinamento físico e se engajavam em competições esportivas. Ainda assim, porém, os espartanos consideravam que o principal papel da mulher era gerar muitos filhos com aptidão para a guerra. Por isso, sua preparação física era incentivada principalmente para que pudesse dar luz e criar filhos saudáveis e fortes. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre os outros grupos. Quem trabalhava nas terras dos esparciatas eram os ilotas, servos pertencentes ao Estado. O grupo formado pelas pessoas que haviam resistido aos dórios, quando estes invadiram a Península Balcânica. Com a vitória dos dórios, as pessoas que haviam resistido sofreram represálias, perderam suas terras e seus direitos legais. Foram então obrigadas a trabalhar nas terras que passaram a pertencer à cidade de Espartana.
tendo que entregar aos dórios metade de tudo que produziam. Ficaram assim submetidas aos esparciatas. Considerados o bem do Estado, os ilotas eram a principal força de trabalho da sociedade e por diversas vezes lideraram revoltas contra os esparciatas. Estes, temendo as revoltas, mantinham um constante clima de terror, organizando assassinatos em massa de ilotas. Por fim, o grupo social dos periecos era composto por aqueles que não haviam resistido às invasões dórias. Eram livres, mas proibidos de participar da vida política da polis e obrigados a se alistar no exército. Viviam na periferia de Esparta e muitos dedicavam-se à manufatura e ao comércio, atividades também proibidas aos esparciatas. A organização política de Esparta. Esparta era governada por 2 reis vitalícios e hereditários. Esse regime é chamado de diarquia. Os reis, também conhecidos como diarcos, além de administrar a polis, cuidavam da vida religiosa e militar da cidade, porém não tinham poderes absolutos. Eles os dividiam como representantes de outros órgãos: a Gerúcia, o Eforato e a Apela. A Gerúcia foi, por muito tempo, a instituição política mais importante de Esparta. Era governada de 28 esparciatas com mais de 60 anos, conhecidos como gerontes. Esse cargo era vitalício, ou seja, o geronte ficava no poder até a sua morte. Eles propunham leis e julgavam os crimes. Sua influência diminuiu com a posterior criação do Eforato. O Eforato era composto por 5 magistrados, chamados éforos, eleitos pela Apela para um mandato de 1 ano. Inicialmente, tinha atuação modesta, pois o poder concentrava-se nas mãos da Gerúcia e dos reis. Porém, com o tempo, foram ganhando importância e, no século 6 a.C., eram eles que realmente governavam a cidade. Cabia aos éforos fiscalizar as ações dos reis, dos membros da Gerúcia e da Apela, além de cuidar do sistema educacional da polis, entre outras funções. A Apela, por sua vez, era formada por esparciatas com mais de 30 anos. Seus membros eram responsáveis por votar e aprovar as leis formuladas pela Gerúcia. Além disso, eles eram encarregados de eleger os homens que fariam parte da Gerúcia e do Eforato. A educação militar de Esparta. Esparta era uma sociedade militarizada. Desde pequenos, os esparciatas eram criados para se tornarem guerreiros. Pois, logo aos 7 anos de idade, os meninos eram afastados de suas famílias e levados para os quartéis, onde recebiam seus primeiros ensinamentos sobre a rotina militar. Dos 7 aos 12 anos, esses meninos dedicavam-se aos esportes e aprendiam exemplos de valores importantes para os espartanos. Por exemplo, força, disciplina e bravura. Os treinamentos tornavam-se mais rigorosos quando eles faziam 18 anos, quando tinham de andar descalços e nus para ficarem com a pele mais grossa e para aprender a dominar a dor, eram chicoteados até sangrar. Depois dessas etapas, os jovens eram considerados guerreiros e dos 20 aos 30 anos permaneciam nos quartéis, esperando a convocação para alguma guerra. Somente depois dos 30 anos, os homens eram dispensados do serviço militar. Mas, mesmo assim, até completarem 60 anos, eles poderiam ser convocados no caso de alguma necessidade. Os guerreiros gregos eram conhecidos pelo nome de hoplitas. Eles eram a principal força dos exércitos e iam para as batalhas com uma indumentária que chegava a pesar 35 quilos. Devido ao peso, os hoplitas tinham o apoio de ajudantes que carregavam as armas durante as marchas. Além de uma
espada de 2 gumes e de uma lança de até 2 metros de comprimento. Os hoplitas utilizavam um escudo de madeira coberto por uma fina camada de bronze que pesava cerca de 9 quilos. Como proteção, vestiam uma couraça de bronze sobre o peito e perneiras também de bronze. E completando a indumentária, usavam um elmo como um penacho na cabeça. Essa armadura era uma característica comum não apenas dos guerreiros de Esparta, mas também dos soldados das demais polis gregas. Oi, muito obrigada por assistir a nossa aula de trabalho, que eu tenho que estudar muito para fazer as aulas, então aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e veja as nossas playlists que temos várias aulas. Tchau, foi muito legal!